Bem, pessoal, estávamos em substantivo composto, certo? É o substantivo formado por mais de uma palavra, ligada ou não por hífen. Beija-flor, pé de moleque, copo de leite, girassol. Uma observação: pé de moleque e copo de leite não tem mais hífen, certo? Não tem mais hífen. Pé de moleque, copo de leite, essas que tem um di ou alguma coisa ligando assim, não tem mais hífen, segundo a nova regra. Substantivo concreto é o substantivo que representa seres de existência real, concreta. Vou colocar aqui para vocês imaginária também, entendeu? Terra, casa, sal, mesa, fada dos dentes, Papai Noel, Saci Pererê, comadre Fulozinha, certo? Isso também são substantivo concreto. Por que são substantivo concreto? Vamos supor que você pode desenhar, você pode visualizar, você pode fazer um desenho desses personagens, certo? Substantivo abstrato é aquele que significa designa um sentimento. Olha só, velho, o abstrato é um sentimento, uma ação, um estado, uma qualidade, não tendo existência real. Saúde, ódio, beleza, felicidade. Ou seja, substantivo abstrato é aquele que ele não existe sozinho, ele depende de alguém para que ele exista. Por exemplo, saudade. A saudade só existe se existir alguém com saudade ou alguém para sentir saudade. O ódio, ele só existe se existir alguém para sentir o ódio. A beleza, ela só existe se existir alguma coisa para ser belo. A felicidade da mesma forma. Você não pode desenhar a felicidade. Você não pode de repente desenhar a saudade. Algumas pessoas tentam aí fazer pinturas abstratas, o nome já está dizendo, né? Mas, enfim, desenhar mesmo, dizer assim, olha só, aqui uma figurinha aqui, o retrato, isso aqui é a saudade. Não tem como você fazer isso, certo? Vamos agora para gênero do substantivo. O substantivo varia em gênero masculino e feminino. Os substantivos masculinos aceitam os artigos o, os, uns na sua frente, certo? Os carros, o nariz, um menino, uns cadernos. Os substantivos femininos aceitam os artigos a, as, umas na sua frente. A casa, as camisas, uma lata, umas mesas. Os substantivos que apresentam duas formas para indicar o gênero são chamados de biforme. Veja no quadro abaixo o masculino e o feminino de alguns substantivos. Biforme, por quê? Porque tem uma forma para uma forma para outra, certo? Por exemplo, alemão, alemã, anão, anã, ancião, anciã. É bem assim, pequena, né? A forma, assim, a diferença é bem pequena. Alemão, alemã, anão, anã, mas é outra forma. Então, por isso eles são biformes. Ator, atriz, avó, avô, barão, baronesa, bode, cabra, aí a diferença já é maior, certo? Boi, vaca, uma diferença maior ainda. Burro, besta, campeão, campeã, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavaleiro, dama, cavalo, égua, compadre, comadre, conde, condesa, doutor, doutora, duque, duquesa, elefante, elefanta, aliar também, ó, embaixador, embaixadora, embaixatriz, genro, nora, imperador, imperatriz. Cavaleiro é dama, mas cavalheiro aqui tá até errado aqui, viu? Porque cavaleiro é Amazonas e cavalheiro com LH é que seria dama. Então tá até errado aqui. Cavaleiro, o cara que anda em cima de um cavalo, ele tem como feminino o Amazonas, certo? E o cavalheiro é que é a dama. Tá errado aqui esse troço aqui. Vamos lá. Jabuti, jabota,
juiz, juíza, ladrão, ladra, ou ladroa também, né? Leão, leoa, leitão, leitoa, macho, fêmea, maestro, maestrina, marido, mulher, padrasto, madrasta, padre, madre, padrinho, madrinha, pai, mãe, patrão, patroa, pavão, pavoa, perdigão, perdiz, poeta, poetisa, príncipe, princesa, rei, rainha, senador, senadora, vereador, vereadora, zangão, abelha. Os substantivos que possuem apenas uma forma para indicar o gênero são chamados de uniformes, uma forma só. Alguns substantivos que nomeiam animais possuem somente uma forma, e para distinguirmos o gênero é necessário colocar a palavra macho e fêmea. São os substantivos epicenos. Isso é mole também. Barata, girafa, jacaré, borboleta, tartaruga e sabiá. Você tem que dizer barata macho, barata fêmea. Girafa macho, girafa fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Borboleta macho, borboleta fêmea. E sabiá macho, sabiá fêmea. E assim sucessivamente. Bom, vamos continuar aqui. Nós temos aqui, ó, o substantivo comum de dois. São aqueles escritos da mesma maneira no masculino e no feminino, distinguindo-se pelos artigos o e a, ou seja, ele existe, tem como você saber o masculino e o feminino, mas ele se distingue apenas pelos artigos. Então eles são comuns, são iguais para os dois gêneros, e esses gêneros vão ser distinguidos apenas pelos artigos. Aí você tem o dentista, a dentista, o estudante, a estudante, a atriz, a artista, o artista, o jornalista, a jornalista, certo? Agora olha só isso aqui, cara. Os substantivos que apresentam um só gênero, para o masculino e o feminino, sem mudança no artigo, são chamados de sobrecomum. Olha só, aquele que a gente viu agora, ele é comum de dois, porque apesar dele ter uma mesma forma, tem como você dizer qual é o do gênero masculino e qual é o do gênero feminino. Ou seja, são comuns para os dois gêneros. Já esse sobrecomum aqui, ele não tem um gênero assim, não tem como você identificar o gênero, entendeu? Ele apresenta só um gênero, não muda absolutamente nada, por isso ele é sobrecomum. São, no caso aqui, o defunto, ponto. É sobrecomum, não tem dois gêneros. Não tem como você dizer a criança, o indivíduo, a testemunha, o cônjuge. Não tem, diferentemente do comum de dois, que tem como você, através do artigo, saber qual é um gênero e o outro gênero, ou seja, os dois gêneros, por isso que é comum de dois, certo? Aqui nesse caso aqui é apenas um gênero só, entendeu? É isso que você tem que entender, certo? Viu a palavra comum de dois, você sabe que estamos falando naquela diferença só do artigo. Sobrecomum não tem papo, meu irmão. É tudo uma coisa só, certo? Valeu.